salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Os irmãos podem se assentar por um instante. Graças a Deus por mais um dia nós estarmos aqui reunidos, né? Creio que para ouvir a santa palavra de Deus. Agradecido, creio, pela graça que Deus tem concedido a nós, né? Aqui Ele tem nos guardado e tem nos abençoado, né? Pela graça de Deus, hoje ouvimos uma mensagem maravilhosa, né? Uma Brana mostrando para nós que nossos olhos devem estar somente em Jesus. Se os olhos estiverem em outra coisa, alinhe Ele com a palavra, alinhe Ele com o Senhor Jesus Cristo, que é o único lugar onde você vai ser levantado, é quando você olhar para Ele somente. E foi isso que Ele disse: olhai para mim e viva, né? Qualquer coisa que você olhar fora dele, você não vai encontrar vida, mas em Cristo Jesus você vai encontrar vida, porque só Ele pode te dar vida e vida em abundância, né? Vida eterna. O profeta tem tantos assuntos que ele falou naquela mensagem, né? Falando sobre o aperto que virá, a pressão que vem nesses últimos dias, mostrando para nós as etapas ali do ministério, a terceira etapa, a manifestação da palavra falada, e mostrando que aquilo foi somente partes, né? E quando vier esse aperto, você verá na plenitude o que você viu sendo feito em parte. Por isso que eu creio que nós precisamos do irmão Brana aqui na ressurreição, né? Porque eu creio que ele disse que colocará em marcha, né? Em marcha a terceira etapa, que aquilo ali foi só como Josué pegou um cacho de uva e veio mostrar para nós que a terra é boa, né? E que nós cada dia mais devemos lutar para que essa terra esteja dentro de nós, que a terra hoje é o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não vai poder crer nessas coisas, porque só o Espírito Santo fará você crer na mensagem, porque a mensagem ela é sobrenatural, ela não tem nada de natural na mensagem, né? As outras coisas do mundo são coisas naturais, mas essa mensagem que nós cremos, eu creio que ela é sobrenatural. Por isso que é tão difícil de você encontrar alguém que crê, porque o povo só crê nas coisas que vêm, né? E essa mensagem mostra que nós temos que ter uma fé, né? Uma fé genuína no nosso coração, em que creia somente na palavra de Deus. Independente do que os outros digam, nós devemos permanecer somente com a palavra. Amém? Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Vamos ler aqui os pedidos. Essa oração para o irmão Aguinaldo, né? O irmão Aguinaldo de hoje, oração para que Deus dê graça para ele. Está com má circulação e algum problema, parece que é veia entupida também. Então, vamos orar pelo nosso irmão. Eu creio que está nos acompanhando. Nossos irmãos ali de São Paulo estão sempre nos acompanhando, né? Deus os abençoe a todos ali, né? Ali de Mauá também, as irmãs que nos acompanham nas transmissões, que Jesus Cristo, eu creio que possa visitar eles também, né? Porque Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe, né? O mesmo Deus que está aqui, eu creio que está onde estiver dois ou mais reunidos no nome dEle, porque Ele é fiel às suas promessas, né? Peço para os irmãos orem pelo irmão Aguinaldo, vamos apresentar ele em oração e que os irmãos continuem orando para que Deus dê graça, dê fé, dê força, né? E que tudo ocorra bem com a saúde do nosso irmão, né? O irmão Vicente também agradece as orações pela sua cirurgia, né? Que ele fez também na boca, e também tivemos ali na casa dele ontem, né, irmão? E vimos, você fica alegre quando você chega num lugar e vê as pessoas bem, né? Podemos ver ele ali todo faceiro, todo bem, né? Juntamente com a irmã Patrícia,
e graças a Deus ela está se recuperando muito bem também, né? Creio que Deus continua sendo o Criador de novas células, né? Oração para a irmã Maria, que sofreu uma AVC e está entubada. É a minha amiga e irmã Zilda. Minha amiga da senhora, irmã Maria. Vamos orar então pelo irmão Agnaldo, agradecer a Deus, e também pela irmã Maria. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Agradecido a Ti, porque Tu tem nos guiado até aqui, Pai. Tem ouvido as orações, e que Tu tem nos guardado. É que um povinho simples como esse, Pai, Tu tem nos protegido, Tu tem nos livrado de todo espírito errado, Pai, todo espírito contrário. E se há alguma coisa ruim em nós rogamos que Tu tenha misericórdia. Que Teu Espírito Santo venha preencher esse lugar, Pai. Venha queimar toda a escória, tudo aquilo que ainda às vezes nos impede de andar mais perto de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Te agradecemos aqui junto com o nosso irmão Vicente pela boa recuperação que eles estão tendo, pelas mãos do médico que o Senhor, do Jesus Cristo, usou, ó Pai querido, para fazer a cirurgia ali na boca dele e na irmã, Pai. E creio que Tua mão está em todas essas coisas. Te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Te apresentamos também, ó Pai querido, nosso precioso irmão Agnaldo, diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar. Ó Pai, que as nossas orações possam chegar a Ti através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E que possa chegar com aquele cheiro suave na Tua presença. E que Tu possa responder nossas orações a favor do nosso irmão, Pai. Também da irmã Maria, Senhor Jesus, que a irmã Zilda pede aqui. Que Tu visite ela, Senhor Jesus. E dê graça, Senhor Jesus. Seja no que for, Senhor Jesus Cristo, ali na enfermidade dela. Que Tu possa dar graça para ela sair dessa intubação, Pai. Nós encomendamos essas pequenas orações a favor dos nossos irmãos e cada um de nós aqui, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe. Ontem tinha uma senhora ali na casa do irmão Vicente e ela veio de São Paulo para ajudar, né, o irmão Vicente. E o irmão estava falando para mim que às vezes é pedido oração aqui, mas a gente não guarda, né, os pedidos. E ela tinha uma senhora que tinha câncer, e ele disse que uns tempos atrás ele veio aqui, trouxe a roupa para que orasse por ela, e nós oramos pela roupa, ela foi e vestiu a roupa, e Deus curou ela, né? E ela disse que até hoje ainda veste a roupa ainda, né? Se eu ouvi da boca dela que Deus a curou do câncer, né? Então, nós somos um povo simples, mas somos um povo que Deus tem guardado. Tem ouvido as orações, né? E tem respondido as orações. Isso é maravilhoso, né? Não precisamos ter medo do diabo, porque o trabalho dele ele está fazendo. Nós precisamos ter graça para que Deus possa colocar em nós algo para fazer o nosso trabalho também, né? E Jesus disse que tudo é possível ao que crê, né? Que Deus nos dê graça e unja a nossa fé, para crer em cada uma das promessas de Deus, porque se você crê, ela nunca falhará, porque Deus jamais pode falhar, né? Então vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 12 até o 23. Romanos, capítulo 8, verso 12 ao 23. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que
que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, diante de uma tão linda escritura como essa, Senhor Jesus, eu creio que só mesmo um profeta para trazer para nós o esclarecimento, e que Tu possa nos dar graça aqui, Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos ser fiel cada dia a essa mensagem e a esse mensageiro. O profeta disse hoje na mensagem de manhã que a noiva recebe uma mensagem e um mensageiro, e é nisso que nós cremos, Pai, em uma mensagem e um mensageiro. Essa é a verdadeira unidade de Deus, é ser um, Senhor Jesus. Por isso eu rogo que Tu nos ajude e ajude nossos ouvidos para que nosso coração esteja circuncidado, Senhor, para que o Espírito Santo possa descer e tomar controle de nós, das nossas vidas, e todo espírito errado que tiver, seja em mim ou seja aqui, Senhor Jesus Cristo, que seja lançado para longe de nós, através do nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua graça possa abundar cada dia mais nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Podem sentar. Se eu fosse dar um tema aqui para o nosso assunto hoje, seria: onde deveria a igreja estar hoje? É um assunto que eu já tinha mencionado, né, aqui, dentro da mensagem de adoção, né? Onde a igreja deveria estar hoje? Porque nós vemos, às vezes, tantas coisas que ainda sucedem na mensagem do povo, né? Tanta gente buscando isso, buscando aquilo, e esquece de buscar, às vezes, o principal, que é o seu lugar em Cristo Jesus. Quer buscar sua posição em Cristo, quer buscar, né, aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque todos nós viemos esse mundo com um propósito. Irmão Brana disse que Ruth, Deus trouxe ela com um propósito, né? Ali nos dias de Ruth, nós sabemos, e quando Ruth era casada com os Moabitas, né? Aliás, ela era da terra dos Moabitas, e ali Noemi foi morar, saiu da sua terra em tempos de prova, ela foi para a terra dos Moabitas, e ali então eles se casaram com essas moças, né? Então, uma vez, né, que voltou à terra em Belém, da milho, da fruto, então Ruth, Noemi, regressou para a terra, né? Ela quis regressar, então ela tinha duas noras, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, e elas eram viúvas, porque os dois filhos de Noemi haviam falecido, né? E uma delas, Orfa, ela disse: eu não vou voltar com você, eu vou ficar com a minha parentela, aqui os Moabitas. Mas Ruth, ela teve aquela decisão perfeita. Ela disse para Noemi: onde tu fores eu irei, onde tu fores sepultado eu serei sepultado, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, né? E o profeta diz que Noemi representa a igreja judia, né? A igreja de Israel, né? E Ruth representa a nós, a igreja gentia, que tomamos uma decisão de seguir a um Deus vivo e verdadeiro, não um Deus imaginário, não um Deus feito pelo homem, mas um Deus criador do céu e da terra, né? Então, esse era o propósito de Deus na vida de Ruth, e cada um de nós, Deus nos colocou aqui como um propósito, e oxalá que esse propósito seja em encontrar nossa posição em Cristo, encontrar nosso lugar, porque Deus vem buscar uma noiva em posição.
Ele não vem buscar um povo bagunçado, como as pessoas pensam, né? Estava vendo o profeta falar sobre a fé, sobre a unidade da fé. O profeta diz, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, né? Um batiza em título de Pai, Filho e Espírito Santo, outro diz que outro é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós batizamos, que é o batismo cristão, o batismo bíblico. Ele diz, uma das duas está errada, porque só existe uma fé e um só batismo, né? Então existe uma fé genuína e verdadeira, e essa fé é a fé que veio lá no princípio, a fé de Jesus Cristo, que desceu no coração do povo ali no dia de Pentecoste, né? E produziu a primeira igreja pentecostal. E essa fé tem que estar cada dia ancorada dentro do nosso coração, não a nossa fé, mas a fé dele. A fé nossa não nos faz crer e ver as coisas da maneira que às vezes nós queremos ver, mas quando nós desfazemos da nossa fé e buscamos somente a palavra de Deus, muitas coisas às vezes vão contra nós mesmos, e nós temos que ter graça para se deslargar dessas coisas e ficar somente com o que a palavra de Deus diz, né? Então quero falar um pouco sobre esse assunto, onde deveria estar a igreja hoje, né? Deixe-me parar aqui por um minuto para mostrar o motivo pelo qual Deus pôs o Espírito Santo na igreja. Dar outro tipo para que vocês saibam. Lá no Antigo Testamento, quando uma criança, um homem formava um lar, a noiva era o primeiro que ele buscava, né? Quando o homem vai formar o lar, a primeira coisa que ele pensa é uma noiva. Primeiro tem que ter um bom emprego, uma casa, um lugar para levar a sua noiva, né? E depois ele pensa em ter uma noiva. E se ele é um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão, ele vai querer uma moça cristã, né? E a moça vai querer um rapaz cristão, porque eu creio que essa é a maneira em que deve ter, é uma verdadeira união, é um cristão com uma cristã, né? O seguinte acontecimento era um nascimento, pois que ele escolhia a noiva, né? Então se casava, a próxima coisa era um nascimento. Hoje, às vezes, as pessoas não querem nascimento, né? Não querem filho. A gente vê tanta coisas que eu prefiro nem entrar nesses assuntos, porque ele fica um pouco forte, né? Que as mulheres hoje estão dando cachorro para os maridos em vez de dar filho, né? Isso é uma coisa muito terrível. Isso não é uma coisa que Deus ordenou. A próxima coisa depois do casamento é o filho, né? Hoje os cachorros têm vô, têm vó, têm tudo essas coisas. Uma coisa ridícula, na minha maneira de ver, é ridículo. É baixo, é sujo, né? Porque o profeta diz isso. Esse filho não estava completamente no comando. A próxima coisa era o nascimento, que era quando o Espírito Santo vem, outro Espírito entrava no qual era um filho, né? Como um novo nascimento. Quando você nasce de novo, um novo Espírito entra dentro de você. E quando nasce, quando entra um lar e chega uma criança, é um novo Espírito que entrou naquele lar. E aquilo traz alegria. Uma criança te traz alegria, né? Aquilo é uma festa. Quando nasce uma criança ali, esse filho não estava completamente no comando, nem tampouco era herdeiro até que tinha certa idade. E ele primeiro tinha que ser provado, né? Todo filho que vem a Deus, primeiro ele tem que ser provado. Deus não vai chamar uma pessoa e já vai dando coisas para ela. Por isso que muitas vezes você vê que pessoas chegam você chega e acha que a pessoa, nossa, vai voar, né? Ela se alegra com a mensagem, vê que a mensagem é verdadeira, é correta, mas passa um pouquinho e ela nem aparece mais, né? Não espera, não tem paciência para que Deus lhe abençoe. Deus não vai dar tudo para ela de um dia para a noite. Deus, quando Ele nos chama, Ele vai nos testar, vai nos provar. Ele vai ver se você realmente crê na palavra ou não, né? Estou falando agora, e logo eles tinham a lei de adoção, né? Quando aquele filho nascia, ele ainda não era herdeiro e não estava na frente do trabalho, da fazenda, seja o que fosse, que o pai tinha, até que ele fosse adotado. E logo eles tinham a lei de adoção. Para vocês, ministro, o posicionamento de um filho. Um filho só é adotado quando ele é posicionado, quando ele interessa pelos negócios do pai. O pai tem lá uma fazenda, mas ele não
nem liga para a fazenda. Ele quer fazer outras coisas, né? Em vez de cuidar dos negócios do pai, ele quer ir para outros lugares. Às vezes não se importa com o que o pai lutou para conquistar aquilo. Então esse filho nunca vai ser colocado em posição. E assim somos nós. Se nós não nos importamos com o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós nunca vamos ser colocados em posição, né? Como o profeta prega uma mensagem que ele diz: Ele cuida, e você? Ele se interessa por você, e você se interessa por Ele? Ele se interessa por mim, e eu me interesso por Ele, né? É o que estou falando agora, vem? Então era quando ele chegava à posição de ser adotado, onde era adotado. Jesus nos deu uma bela ilustração disso ali no Monte da Transfiguração. Como tenho dito, Deus nunca se aparta de suas leis para fazer alguma coisa. Todo o programa de Deus, ele trabalha de acordo com as leis dele. Ele nunca muda a sua maneira de trabalhar. Se você tivesse um poço artesiano neste monte, soprando água pelo ar, e este outro monte por aqui, você tem uma colheita tirando-a. Você pode parar sobre este monte e gritar: ó água, flua por aqui, regue minha colheita. Ó água, chegue a minha colheita. Jamais sucederá. Porém, se você trabalha de acordo com as leis da gravidade, você pode irrigar essa colheita. Que você usa as leis de Deus a seu favor, né? Você tem que ter essa graça de você ver a maneira que Deus opera e você usar as próprias leis de Deus a seu favor. Se você tem aqui um homem enfermo, um pecador prostrado, ou um homem que quer viver corretamente, porém que não pode deixar de beber, de fumar, ou a concupiscência, essas coisas, se você tão somente opera de acordo às leis de Deus, permite que o Espírito Santo entre, então o tal já não se pertence. Ele deixará tudo isso, porque o Espírito Santo toma posse de você, né? Se eu conseguir tirar eu de lado, né, e deixar que o Espírito Santo entre, ele tomará posse de nós. O problema é que nós não deixamos o Espírito Santo entrar, nós queremos ser dono de nós. Falar: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Porém, você tem que operar em harmonia com as leis de Deus e as regras de Deus. Tem que estar em harmonia com a palavra, em harmonia com a mensagem, com o mensageiro, né? Você observando o que o profeta pregando, hoje eu estava observando essa mensagem, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Como pode Deus abençoar e amar tanto um homem desse? Oxalá que eu possa ser amado pelo menos um pouquinho no céu também, né? Um homem que estava comentando no caminho, ele tratava tão diferente, né, que a própria esposa dele nunca tinha falado uma palavra contra ele. Mas um dia ela falou uma palavra, né? E o Espírito Santo disse para ele: vai lá, fala para ela ler Crônicas. Você não me recorda o capítulo de Crônicas, né? Foi onde Miriam criticou de Moisés e o profeta disse que era melhor ela ter cuspido no rosto dele do que ter criticado do profeta, né? E Deus chamou, imagine só, quando Deus chamou: fala para Arão e Miriam vir aqui na tenda que eu quero conversar com eles. Imagine só como é que ficou aqueles dois, né? Com vocês eu falo, né, dou um sonho, dou uma profecia, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Eu falo de lábios e ouvidos. E a mesma coisa é hoje. Uns ele pode dar um sonho, pode dar uma profecia, pode dar uma visão, pode dar alguma coisa, porque ainda temos os dons, porque Deus, quando põe algo na igreja, ele não tira, né? Mas com William Branham ele falava de face a face. Ele era amigo do profeta, contou o segredo todo para o profeta. Eu estava conversando na casa do irmão ontem, ele mostrou lá antes, milhões de anos antes da eternidade, e mostrou lá na frente a eternidade por vir para o profeta, porque ele é o restaurador de todas as coisas. Não podia ficar nada oculto nos olhos dele. Por isso que nós sabemos o curso do mundo, né? Não existe nada fora de ordem, está tudo em ordem, está tudo se aprontando, né? Para que haja um cumprimento da palavra de Deus, porque tudo tem que cumprir o propósito de Deus, né?
Agora, no Antigo Testamento, quando essa criança nascia, eles o observavam para ver como se portava, o comportamento. Esse aqui era um tema bom para os jovens, hein? Nós, jovens, de 100 anos para baixo, nosso comportamento. Como é que nós nos comportamos em nosso lar? Como é que nós nos comportamos na casa de Deus? Como é que o pastor comporta? Como é que o diácono comporta? O administrador, tesoureiro, cada membro? Como é que nós nos comportamos com o lugar onde Deus nos colocou ali? Como é que nós comportamos em casa? Como marido, como esposa, como filho? Como é que nós comportamos na escola, no trabalho, onde nós passamos? Deus está observando nosso comportamento. Ah, eu só tenho que me comportar na igreja? Não, senhor, não é para o pastor que você vai dar conta, não é para o irmão, você vai dar conta para Deus, né? Gostei do irmão dizer ontem, né? O profeta, creio que foi, não sei se foi o profeta que disse, que a abelha, ela colhe o mel lá na fruta, lá na flor, e ela leva lá para sua casa. E muitas vezes nós vemos na igreja, nós colhemos um pouquinho de mel, nós temos que levar onde nós estiver. Seja lá em casa, seja no trabalho, nós temos que ter esse mel da palavra de Deus dentro de nós. Então o pai, que já era tempo, era um grande homem de negócio. Talvez como de 40 ou 50 anos, não tinha tempo para instruir ele mesmo. O pai todo ocupado no seu trabalho, não tinha tempo para instruir esse menino. Então conseguia, naqueles dias não tinha escolas públicas como temos hoje, assim que eles conseguiam o que chamam um tutor, que criava um mestre escolar, e este mestre escolar era o melhor que ele podia achar para que fosse fiel e dissesse ao pai a verdade do assunto, O profeta mostra, e a Bíblia mostra para nós que Deus, quando Ele chama seus servos, é para Ele ser fiel. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem um pregador, não entendem um profeta, porque um profeta ele está ali para ser fiel a Deus, e um pastor aqui em cima do púlpito, ele está aqui para ser fiel a Deus. As pessoas acham, mas às vezes a mensagem sai tão dura, mas é a mensagem do profeta. E se você é fiel ao profeta, você vai dizer somente o que ele disse, porque ele falou, diga somente o que eu disse, porque o que eu disse não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. E quando você fala o que o profeta diz, Deus sustenta, se você fala algo por sua conta, Deus não tem parte naquilo. Então quando esse rapaz chegava a certa idade, digamos que já estava maduro, se este rapaz era um renegado e não servia para nada, ele importava pouco aos negócios do pai, o único que lhe interessava era sair, flertar com mulheres, e beber, e apostar, e sair para as corridas de cavalo. Esse rapaz sempre seria um filho, porém nunca chegaria a ser colocado em posição de ser herdeiro de tudo o que o pai possuía. Nunca ia estar na frente dos negócios do pai. Ia ser um filho que nasceu na família, E tem muitas pessoas que às vezes nascem no reino de Deus, mas não conseguem prosseguir, Em vez de crescer, depois que você nasce, você tem que crescer. Você já viu uma criancinha nascer e ficar ali daquele tamanho? Não, senhor, ela cresce, Ela cresce porque existe algo que faz ela crescer. E assim é no reino de Deus, você tem que nascer de novo, você tem que crescer espiritualmente. Pode ficar mirrado, sempre debatendo com a palavra, sempre brigando com a palavra. Mas eu acho que isso é muito pesado, eu não consigo, isso. Não, senhor, você tem que falar, eu tomo posse de cada palavra que Deus falou, porque é minha. Deus deu a palavra dele para nós. E a menos que nós creiamos em cada palavra que sai da boca de Deus, nós nunca chegaremos a um filho para ser adotado. Nunca chegaremos em posição. Crer e obedecer. Porém, se era um bom rapaz e andava nos negócios do pai, e havia provado ser o filho correto, então tinha uma cerimônia.
levava o rapaz à rua, ele colocava as suas vestes brancas e colocava ele sobre uma plataforma para que todo o povo pudesse ver. Ele tinha uma festa e um jubileu, e o pai logo levava a cabo a cerimônia de adoção. Ele adotava seu próprio filho em seus próprios negócios. E então o filho chegava a ser coigual com seu pai. Em outras palavras, se isto sucedesse hoje, o nome do filho no cheque seria tão valioso quanto do pai. Que coisa maravilhosa, né? Hoje nós vimos de manhã um homem adotado por Deus. Quando ele disse lá na primeira manifestação da palavra falada para o peixinho ressuscitar, o peixinho ressuscitou. Quando ele disse ali para os esquilos vir a existência, os esquilos saíram à existência. Quando ele disse para a irmã Hatchwright, a terceira manifestação, peça o que você quiser, e se não cair aqui no seu colo agora, eu sou um falso profeta. Deus já tinha mostrado para ele o que ela ia pedir, com certeza. Ele até ainda disse, peça pela sua filha, peça pela sua irmã, peça por dinheiro, você está precisando de dinheiro. O profeta não ia dar um conselho desse para ela se ele não soubesse o que ela ia pedir. Mas em tudo aquilo ela disse, não, eu quero a conversão dos meus 2 filhos. Ele disse, eu te dou eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra dele não era ele falando, era o pai falando através dele. Era um filho adotado. Um filho que só fazia o que agradava o pai. Dominou, como Adão dominou ali a natureza. Estava ali aquela nevasca, todo mundo anunciando aquela nevasca, Ele disse, pai, onde você está? Diga para ela voltar para o lugar dela. Diz, tempestade, volte para o seu lugar e que o sol brilhe, até quando nós estivermos aqui. E a tempestade voltou para o lugar e o sol brilhou. Porque ali estava um filho que se importava com os negócios do pai. Não fazia nada se não fosse agradar o pai. E depois da ressurreição, da cura da irmã Meda, que coisa maravilhosa. Depois que ela teve aquele problema ali, que ela criticou o profeta, porque ela queria que José levasse uma surra. Aí o profeta disse, eu não posso fazer isso, eu não vou bater no menino. E ela bateu a porta e foi para o quarto, e ele foi lavar o carro, achando, está tudo bem, ela só ficou um pouquinho nervosa. E o Espírito Santo foi lá e disse para ele, vai lá e fala para ela que eu não gostei. E ele foi e falou para ela. E ela foi fazer o exame logo em seguida, mas tudo é um propósito de Deus. Porque ele já tinha visto aquele cisto nela, já antes de nascer Rebeca. Nasceu Rebeca, depois nasceu Sara, depois nasceu José, e depois que veio a manifestação daquilo. Mas o profeta tinha tanto amor por ela que ele disse, Senhor, ela não falou aquilo por querer. Eu chego em casa e eu vou caçar e ela está com a roupa minha toda pronta para eu caçar. Ela nunca fez nada, nunca criticou. E o Espírito Santo falou para ele, ponha-se de pé e diga o que você disser, assim será. Ele disse, antes que o médico ponha a mão nela, que aquele tumor se vá. E antes que o médico pôs a mão nela, aquele tumor se foi. E ele não se importou em dizer para ela, não. Eu vou ligar para ela que ela vai ser curada, não. Ele deixou ela ir até o médico, para acontecer tudo da maneira que Deus falou. E ela foi, depois ele ligou para ela, ele disse, Billy, você sabe o que aconteceu? Com certeza ele sabia. Então isso é maravilhoso, esse é o ministério que nós cremos. Por isso que eu creio que nós precisamos do irmão Branham. E se a igreja pudesse fazer, não digo que Deus não tem dado graça para nós, como nós vemos tantas pessoas ser curadas aqui no nosso meio, pela graça de Deus, sempre teve isso, mostrando para nós que Jesus Cristo está nos guiando e nos dirigindo. Mas tem coisas que eu creio que nós precisamos do irmão Branham, porque o profeta disse isso. Diz que haverá um tempo em que os membros faltantes e os braços faltantes, essas coisas serão restaurados. Lá no parágrafo 24 do quinto selo, o
O profeta diz que haverá um tempo em que haverá uma restauração de tudo. Nossos corpos terão que ser restaurados completamente, né? Esses cabelos que já estão caindo, que estão ficando brancos, esses dentes remendados, tudo vai ter que ser restaurado, porque nós vamos ter que ser transformados. E Deus não vai transformar um velho, Ele vai nos transformar, né? Primeiro tem que haver uma restauração, onde nós seremos restaurados para depois sermos transformados. Abraão, ele somente foi restaurado, né? Um jovem, uma jovem, para receber o filho prometido natural. Porém, nós temos que ser restaurados e transformados, porque nós não vamos receber um filho prometido natural, nós vamos receber um filho prometido espiritual, né? Que virá num corpo glorificado. Então nós temos que ter um corpo igual dele, para poder suportar a presença dele. E a Bíblia diz que nós veremos como ele é e seremos como ele é, né? Para isso que Deus enviou essa mensagem, para nos colocar em posição. Se você não chegar em posição com essa mensagem, meu irmão, minha irmã, você pode andar em tudo que você quiser por aí, você nunca vai chegar, jamais vai chegar. Pode pertencer a toda a religião do mundo, não, mas você não vai chegar, porque a mensagem que veio para colocar a igreja em posição é essa mensagem, para o rapto. Quando o seu filho, agora veja o que ele fez, o que Deus fez. Quando o seu filho nasceu, ele permitiu viver por 30 anos, provando, examinando, examinou tanto que até os críticos disseram, não vejo nele crime algum. Judas olhou para ele e disse, trair sangue inocente, né? Ali Deus estava testando seu filho, estava provando seu filho. Logo lhe deu 3 anos de dura prova. Então, o final dessa prova tão dura, quando ele viu que seu filho andava nos negócios de seu pai, no Monte da Transfiguração, o livro de Lucas, tomou a Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e subiu no monte. E ali Deus levou a cabo as leis de adoção. Eles levantaram os olhos e viram a Jesus. As suas roupas brilhavam, branca como relâmpago. E uma nuvem o cobriu, e uma voz saiu da nuvem e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Me sentarei agora, pois não tenho mais o que dizer. O que ele disser é a verdade. Ele e o Pai se tornaram um, né? E Deus disse, agora o que ele falar, encerrou o assunto, né? Deus estava em Cristo, né? Estava dizendo hoje por irmã aí que Deus tem uma maneira tanto de se esconder dos sábios entendidos, que ele disse para Moisés, Moisés, eu te enviarei. Mas era ele mesmo que estava indo em Moisés. E as pessoas olham para o homem e falam, não é possível que Deus vai usar um grupinho tão ridículo desse, vai usar um homem desse. Mas Deus se esconde em simplicidade. Aqueles sacerdotes nos dias olharam para Jesus e disseram, é Beelzebul, é um demônio. A prostituta disse, vejo que tu és profeta, né? Então Deus se esconde em simplicidade para revelar a um povo simples, a um povo que pode ver além do véu. Eles não viram Jesus, não viram Deus em Jesus porque estavam olhando o véu, né? Achava que Deus ia descer do trono, aquele grande homão, sei lá como imaginava, e tomar o trono, e Deus veio numa manjedoura. O profeta diz, aquele pequeno chorinho que saiu da boca daquela criança era Jeová chorando. Aquele adolescente confundindo os sábios lá no templo era Jeová. Era Deus feito carne, manifestado em todas as etapas da vida, como criança, para poder entender a criança, como adolescente, para poder entender um adolescente, né? Como uma pessoa mais madura, para poder entender a pessoa mais madura. Mas era Deus o tempo inteiro, escondido, né? Até o diabo foi enganado, ele disse, mas se tu és o Filho de Deus, ele não pôde ver que ele era o Filho de Deus. E muitas vezes, e hoje, as pessoas não podem ver. O profeta hoje só faltou falar para as pessoas, gente, eu sou o Messias, creia em mim. Só faltou falar isso na mensagem. Disse, qual a identificação do Messias? A identificação do Messias foi quando aquela mulher chegou lá no capítulo 4 do livro de João, né? E ele disse para ela, vai buscar teu marido e vem cá.
Ela disse: não tenho marido. Disseste certo, porque tiveste 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. Ela sabia que só o Messias podia ter uma manifestação dessa. E ela logo disse: vejo que tu és profeta, vejo que tu és o Messias. E ele disse: se o Messias fizer hoje a mesma coisa, você crerá? Você pode captar isso? Né? Você não vê que Deus mais uma vez fala: o Messias é um homem ungido com o Espírito Santo. Jesus Cristo era o Messias. O irmão Branham é um Messias. Jesus Cristo era o Filho do Homem. O profeta é um Filho do Homem, né? Este é meu filho amado. Agora a igreja, eu creio que a gente vai entrando por outros assuntos e acaba não ficando só nesse tema, né? Agora a igreja tem passado por essas escolas. Ela se casou lá atrás faz muito tempo. Chegou a ser uma denominação, uma organização. Porém, se você nota, o nascimento produz algo diferente. E tem chegado agora ao ponto onde a igreja pentecostal, com o novo nascimento, tem sido provada e examinada. E agora está chegando a um lugar. Deus não lida com a igreja simplesmente como uma organização. Ele não lida com a igreja como um grupo de pessoas. Ele lida com a igreja como indivíduos. Com cada indivíduo na igreja. E agora tem chegado ao tempo. E não é nenhum segredo. Todos o vemos. Quando se prova um homem e Deus o ama. E ele leva em algum lugar perto de si. E ali diante dos anjos ele faz algo por ele, o exalta na presença de Deus e lhe dá dons, e o enche e o ordena. Essa é a era na qual estamos vivendo. É a era onde os filhos de Deus têm que ser adotados. É um tempo que nós temos que chegar a ser adotado. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, agora, lembra do nosso tema, né? Onde é que nós deveríamos estar agora? Agora está pondo em ordem a igreja está pondo em ordem a vinda do Senhor Jesus. Então será tão poderoso esse corpo, que entrará esse grupo, uma igreja, que tirará os demais das tumbas, e ali haverá uma ressurreição. Para isso é que é dado o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Eles viverem um dia sobre isso, nós vivemos em outro dia, né? Sem nós, o profeta disse que precisará deste ministério para levantar os wesleyanos, os luteranos. Precisará deste ministério, e esse ministério eu creio que é o ministério dele mesmo. Quando o inimigo vier como rios, o Espírito de Deus levantará uma bandeira contra ele. Vem? Estamos em um dia, porém agora, quando necessitamos, o Espírito Santo de Deus levanta uma bandeira. O que é? Ele está derramando e enchendo-nos de seu Espírito. Então aqueles que estão descansando na tumba, ou debaixo do altar de Deus, como diz a Escritura, estão clamando: até quando, Senhor? Até quando? Quanto tempo mais? Deus está esperando por mim e por você. A igreja está esperando por mim e por você. É tempo de adoção. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de adoção. É um tempo onde nós temos que deixar as coisas do mundo. É o tempo em que cada dia nós podemos nos importar com as coisas do Pai, para que nós possamos chegar à adoção. Porque enquanto a igreja não chegar à adoção, ela vai ficar aqui na terra. Quando Deus puder derramar em nós sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo chegar a estar tão unidos, Cristo chegar a ser visível entre nós e levantar aos mortos, então iremos no rapto, né? Deus tem que se tornar visível entre nós. E às vezes nós sufocamos tanto a Deus que ele não se torna visível entre nós. Nós temos muito de nós mesmos. Não conseguimos nos deixar, né? Para que Deus possa fazer as obras em nós. Deus quer que um pastor seja um verdadeiro pastor. Deus quer que um ministro seja um verdadeiro ministro. Deus quer um verdadeiro diácono. Deus quer uma verdadeira dona de casa.
Cada lugar que Deus colocou você, Ele quer que você seja uma testemunha dEle. Mas às vezes nós queremos ser testemunha de nós mesmos, né? Vamos continuar aqui um pouquinho mais nessa parte. Onde a igreja deveria estar. Tomem o antigo tabernáculo, que era o primeiro que eles faziam, entrava nos atos gentios. O seguinte era o altar de bronze, onde eles levavam o sacrifício na fonte de ouro. O seguinte era a matança do sacrifício e o aspergimento do sangue sobre o altar. Então, uma vez por ano, Arão ungido com o quê? Com o perfume da rosa de Sarão, com o precioso azeite que tinha perfume, eles derramavam sobre sua cabeça, descia até a borda de sua vestidura. Observe como este homem tinha que entrar de trás dessa cortina uma vez ao ano, levando adiante dele o sangue para o propiciatório. E um ano ele levou dentro sua vara e a esqueceu. Quando regressaram por ela, havia brotado e florescido. Uma vara velha que ele havia carregado talvez por 40 anos no deserto, né? Deixou nesse lugar santíssimo e ela floresceu. O problema nosso é que às vezes nós não entramos no lugar santíssimo. Se você não entra no lugar santíssimo, você nunca vai poder dar fruto de um cristão. Ali tinha uma ordem, como a igreja aqui, o átrio lá fora, o lugar santo é aqui, e aqui é o lugar santíssimo, né? Ali no átrio entrava as pessoas que eram somente para fazer o sacrifício, para fazer confissão lá no átrio. E aqui no lugar santo entravam os sacerdotes. Mas aqui lá no lugar santíssimo só entrava Arão uma vez por ano, né? E o profeta diz que nós hoje, cada um de nós temos que entrar nesse lugar santíssimo. E a velha vara seca que nós somos tem que brotar uma nova vara cheia de vida. Não as velhas coisas do mundo, né? E ele saía, uma vara velha que ele havia carregado talvez por 40 anos. Observe, quando ele levava o sangue do pacto, o sangue, ele estava ungido, ele tinha as vestiduras, suas vestes e uma campainha, uma romã e uma campainha. E esse homem tinha que caminhar de tal maneira que cada vez quando ele movia sua perna, e se movia assim e dava um passo, elas tocavam santo, santo, santo ao Senhor. Santo, santo, santo ao Senhor. Santo, santo, santo ao Senhor. Oh, que coisa! De que estou falando? Escute, Tabernáculo Brana. Vocês têm tido sua oportunidade. Uma vez que um homem é ungido com o Espírito Santo para ser adotado na família de Deus, para ser colocado em posição pelo Pai e colocado em serviço aqui em seu propósito na vida, ou para o que Deus o tenha chamado, sua caminhada deve ser santo, santo, santo ao Senhor. Santo, santo, santo. Oxalá que Deus nos dê graça para viver uma vida santificada por Cristo. Que não adianta nada você também querer fabricar uma vida santa, né? É preciso que o Espírito Santo venha e te dá a santificação. O profeta diz, o Espírito Santo deu justificação em Lutero. O Espírito Santo produziu santificação em Wesley, né? O Espírito Santo derramou no dia de Pentecoste. E o Espírito Santo tem que vir morar em nós. É a única maneira de nós conseguir, eu, você, qualquer um de nós. Eu também estou no mesmo barco. Também estou precisando cada dia mais de Deus. Porque viver uma vida assim não é fácil. É necessária a graça de Deus. Porque por sua vontade você não vai conseguir. Você pode até conseguir ser santo, santo, santo uns 2, 3 dias. Ou por aí onde você queira. Mas às vezes quando encontra um povo que leva você para umas conversas e uns caminhos, você logo está indo no meio. A única maneira de você sair disso é o Espírito Santo. Né? Para que Deus deu o Espírito Santo para o eleito, para o Filho de Deus? Foi para que separar ele das coisas do mundo. Vocês devem crer no que o ancião diz, porém santo, santo, santo ao Senhor. Se o ancião diz de acordo com a palavra, amém. Se o ancião não diz, fique o ancião para lá. Que sua palavra seja primeiro, que seja tudo o que tem penetrado, assentado em seu coração.
Sua caminhada deve de ser na palavra, santo, santo, santo ao Senhor. Essa é a maneira de você ser santificado. Não é porque fulano de tal lá falou, agora esse fulano é santo, vou consagrar ele a santo. Não, Senhor, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única maneira de você ser santo é a palavra de Deus estando em você, em mim. Oh, se você tão somente viesse aqui, oh, direi o que faremos, nos organizaremos e poremos a você em nossa organização. Você será um grande homem, santo, santo, santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor. Segue adiante, não faz nenhuma diferença o que alguém diz. Faz diferença o que alguém diz para um cristão. Se ele fala fora da palavra, não faz diferença para ele. Ele vai ficar com a palavra, porque tem uma campainha lá no coração dele que alerta ele para ele viver de acordo com a palavra. Faça que devolva essas fitas, porque muita gente queria que o irmão Brana devolvesse as fitas, né? Aí ele diz em outra mensagem, ele diz, vou fazer mais. Faça isso, faça aquilo outro. Santo, santo, santo ao Senhor. Você tem colocado seus olhos no Calvário, e não há nada o que vai parar. A mesma caminhada de suas vidas, vocês estão caminhando pela calçada do Rei, ungidos com o precioso azeite para ungir, movendo-se para dentro do lugar santíssimo. Oh, amém, muito bem. Paulo disse que ele não recebeu isso do homem. Agora quer dizer ele, voltando a Gálatas, nossa lição, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Qual é a sua vontade? Deu a conhecer o mistério de sua vontade. Vocês que estão anotando o versículo 9 agora, posso apresentar ou tirar isso, seja o que for. Oh, cada palavra é uma pepita. Você pode tomá-la e seguir pulindo. Você pode escavar, você pode tomar uma dessas palavras dali e levar a Gênesis e poli-la até Êxodo, e poli-la de novo. Você pode levar Levítico e poli-la de novo. Porém, quando você chegar em Apocalipse, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. O rapaz falou para mim, um adventista, falou para mim, eu não leio Apocalipse. Apocalipse é um livro que não dá para você entender. Eu falei, você nunca saberá quem é Jesus. Você sabe o que diz a primeira frase de Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. A única maneira de você compreender quem foi Jesus é você conhecer o Apocalipse. E a única maneira de você conhecer o Apocalipse é você crer num profeta. Porque você vai achar um absurdo mesmo. As pessoas vão ficar com medo de ler o Apocalipse. Mas quando você vê o Apocalipse é revelação. Abre para você o que Jesus Cristo era, o que Jesus Cristo é e o que Ele será. Abre para você, né, que Jesus usou vasos, desde lá de Gênesis até Apocalipse. Deus habitando em carne humana, como nós ouvimos hoje, o profeta mais uma vez dizer, Deus, o agente de Deus é o homem. Maneira que Deus trabalha é através do homem, mas é Ele próprio trabalhando. O homem é só um agente, mas o poder que está ali dentro não é o homem, é o próprio Deus. Quando esse homem é um homem enviado de Deus, quando ele é enviado por uma organização, aquela organização é o poder daquela organização, está com aquele homem, ele representa aquela organização, seja qual for. Se é um sistema político ou uma religião, seja o que for, aquilo representa aquele homem. Mas se ele é enviado de Deus, o profeta diz que o céu sustenta aquele homem, né? Porque todo o céu está trabalhando através daquele propósito, né? Que coisa, então eu quero ser enviado por Deus, não quero ser enviado por homem nenhum, né? Que cada um tem seu lugar, mas eu creio que Deus continua enviando os seus. Seja cada um, não é só um pastor, só os ofícios, não. Cada um de nós, se você tem o Espírito Santo, é Deus que te sustenta. Tudo é Jesus. Você pode poli-la quando você quiser. Será Jesus. Quando você chegar em Apocalipse, porque ele disse, eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi. Ele é a estrela da manhã. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é de A a Z no alfabeto grego.
eu sou de A a Z, eu sou tudo em todos. Isso é correto. Eu sou o que esteve vivo e estive morto, e vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, cada pepita que você pega aqui, que começa a polir, se polirá e se tornará em Jesus. Agora somente um pouquinho mais. Abramos em Romanos 8, que foi a escritura que nós lemos. Agora que nós vamos entrar no tema mesmo. Somente um momento. O que está esperando? O que está esperando tudo isso? Qual é o tempo? Romanos 8, comecemos a ler. Observe, no versículo 19, somente Romanos 8, creio que estou correto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, isso é correto. Se você quiser saber se você é um filho de Deus, observe sua vida. Observe a minha vida, observo eu a minha vida. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Estou dizendo que não vai chegar, mas ainda precisa nascer no reino. Pois não haveis recebido o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. Me pergunto se tão somente posso resistir. Se tão somente posso resistir agora. Nada de resistir. Não é que eu resista, é Ele que resiste. Estou nele agora, vem? Por isso que você precisa pedir graça. Eu preciso pedir graça a Deus para nós estar em Cristo. Porque quando você está em Cristo, não é mais você, é Ele. Quem resiste é Ele, quem suporta é Ele, tudo é Ele. Porque você está nele. As pessoas não aguentam porque não entram nele. Aí vem a primeira pressão, vem as primeiras coisas, as pessoas dispersam. Porque não aguenta mesmo, porque é você. Mas nós precisamos estar nele, porque quando você está nele, então ele aguenta. Ele é o forte. O profeta diz, para começar nós somos um fracasso, mas nele nós somos fortes, né? Bem, vocês dizem, eu estou nele. Agora vocês presbiterianos dizem, agora sempre cremos isso. Porém suas vidas provam que não. A menos que ande a classe de vida que ele andou. Vocês creem o mesmo evangelho que ele pregou. Vocês dizem, os batistas dizem, seguro, eu creio em segurança eterna. E vão aqui fora e fumam cigarro e correm a bailes, e as mulheres cortam o cabelo e pintam suas faces, e se comportam como não sei o quê. Seus frutos provam que vocês não creem. É muito simples. Para mim a mensagem, a palavra de Deus é simples demais. O profeta diz, pelos frutos se conhece a árvore, né? Eu creio no profeta, mas não obedece o que o profeta falou, então prova que você está mentindo para você mesmo. Não está sendo sincero nem com você. Eu não estou sendo sincero nem comigo. Eu creio no profeta, mas isso aqui que o profeta disse eu não creio não. Isso aqui eu acho que não. Acho que foi para outra era. Foi para outro povo, né? Não é mais para agora. Agora nós estamos na era moderna. O profeta disse que ser moderno é um artifício do diabo, né? Nossa modernidade vem da palavra de Deus. E não era moderna não, é uma era velha. Porque lá nos dias de Noé o mundo estava na condição que nós estamos vendo hoje. Quando digo, crê você em cura divina? O Dr. Jones disse que foi nos dias passados. Você hipócrita. Que passa com você? Pobre criatura enganada. Você está tão longe do evangelho ao grau que é uma pena. Você tem sido desviado de algum caminho lodoso, em algum lixo ardendo. Não vê aqui o que ele disse, que todo espírito que confesse a Jesus não tem vindo, que todo espírito que confessa que Jesus não tem vindo em carne agora mesmo, é o espírito incorreto. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que ele disse no passado, ele é agora. Ele é para sempre dessa maneira. Somente escutem. Brana continua lendo a Escritura. Pois não tenho recebido o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor. Porém que haveis recebido o espírito de adoção. Agora depois de que você é adotado, muito bem,
Depois que você é adotado, então está colocado, posicionado. Então você entende, depois que a cerimônia é feita, você tem sido colocado num corpo corretamente. Você é um filho seguro, uma filha quando você nasce de novo. Você é isso, esse é o seu nascimento. Porém você está colocado em posição. Não temos recebido o espírito de temor, porém que temos recebido o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, que significa Deus meu. O Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo em nós dá testemunho de que somos filhos de Deus. Tem dificuldade para obedecer a palavra de Deus? Se você tem dificuldade para obedecer a palavra de Deus, o Espírito não está dando testemunho ainda. Mas se você obedece de livre e espontânea vontade, de uma forma automática, o Espírito Santo está dando testemunho que você é um filho e uma filha de Deus. Porque o Jesus, o que agradava a ele era fazer a vontade do Pai. E o profeta disse: se o Espírito dele está em nós, nós vamos fazer as mesmas obras dele, as mesmas coisas. Nós vamos procurar agradar a Deus. Como faz? Você diz glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não me incomoda, eu sou um filho de Deus. E sai e faz as coisas que fazem, o Espírito de Deus fará as obras de Deus. Está vendo? Jesus disse: o que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Se essa vinha brotar e produzir um monte de uvas, e a seguinte brota e produz um monte de outras coisas, há algo errado. Vem? É uma igreja enxertada e uma vinha enxertada. Irmão Brana bate no púlpito. Se uma pessoa com alguma denominação pertence a uma denominação e chama a si mesma de cristã e não tem o Espírito Santo e tem o poder de Deus e todas essas coisas, agora se você sai aqui fora e atua como um monte desses que estavam bêbados, somente porque falaram em língua. Eu tenho visto o diabo falar em língua, sim Senhor. Eu tenho visto dançar no Espírito e pular, e lançar espuma pela boca e o demais e tudo. Eu tenho visto isso. Não estou falando acerca disso, eu estou falando acerca do Espírito de Deus. O profeta chega a dizer uma mensagem que não existe evidência que prove que uma pessoa tem o Espírito Santo. A evidência que o profeta diz é você poder receber toda a palavra de Deus. A palavra vivendo em você. Existe você falar, a pessoa tem o Espírito Santo porque ele está pregando. A pessoa tem o Espírito Santo porque ele está ouvindo. A pessoa tem o Espírito Santo porque falou em língua. A pessoa tem o Espírito Santo porque vai na igreja. Não, Senhor. É a sua vida do dia a dia que mostra se você tem o Espírito Santo ou não. O Espírito mesmo dá testemunho a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se também somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Pois tenho por certo que a aflição, somente escutem, isso é formoso. Pois tenho por certo que a aflição do tempo presente não são comparáveis à glória vindoura, que será manifestada em nós, diz o profeta. Porque a ardente expectativa da criação, há um chamado aqui, tem uma pequena palavra, uma pequena anotação à margem, criação, está correto? No grego, a ardente da criação, a criação está aguardando as manifestações dos filhos de Deus. Que está esperando tudo? Que está esperando toda a criação? As manifestações do Filho de Deus. Está esperando que a igreja chegue à sua posição. Está esperando. A natureza está gemendo. Ela deseja que a igreja chegue à sua posição, porque ela também está querendo voltar ao seu estado original. Ela não aguenta mais o homem só tirando dela. A natureza tem vida. E cava aqui, tira dali, mata aqui, corta ali, tudo está tirando da natureza. E a natureza está gemendo. Ela está querendo aquele tempo que Adão dizia somente árvore, chega para lá, vento, para. Sem danificar nada, somente falava para ela mudar de posição, ela mudava. Porque obedecia a ordem do Filho de Deus. E a natureza está esperando
para que o Filho de Deus se manifeste novamente. Ela está gemendo, ela está desejosa que isso aconteça, né? Oxalá que nosso coração possa estar desejoso também que isso aconteça, porque se você tem desejo que isso aconteça, prova que você estará lá. Se você não tem, dificilmente estará lá. Porque se você tem sede, o profeta disse, há um fundo clamando, há um fundo para responder, né? Tudo está esperando, quando está esperando que a igreja chegue à sua posição, quem era o Filho de Deus quando Adão, onde estava seu domínio? A terra, ele tinha domínio da terra, está correto isso? Ele não era Elá Elohim então, ele era Jeová, Jeová significa Deus com sua família, ele não era, eu sou Deus e tenho feito alguns menores sobre mim, e eu lhes tenho dado um domínio, e em seu domínio, o domínio sobre eles está a terra. O homem tinha domínio sobre a terra, e toda a criação completa está esperando para que os filhos de Deus sejam manifestados. É correto isso? Esperando, Deus tratando de posicionar a sua igreja, colocar sua igreja em posição para manifestar Ele mesmo. Deus quer manifestar Ele mesmo. Mas para isso a igreja tem que chegar em posição, né? Tem que cada um ser adotado no reino de Deus, cada um ter prazer nas obras de Deus. Ninguém precisa forçar você a fazer nada. Deus te colocou para fazer, você fala, eu faço, Senhor, porque eu amo fazer, eu nem sei fazer outra coisa, meu desejo é fazer a tua vontade, né? Manifestar Ele mesmo, conseguindo a você por meio do qual Ele possa operar desta maneira e dizer, ali está meu Espírito fluindo livremente, sem esforço nenhum. Você não se esforça para ser um cristão, você é um cristão quando o Espírito Santo está em você. O profeta diz, ser cristão significa ser como Cristo. O profeta diz, uma ovelha não precisa forçar para produzir lã, porque a natureza dela produz lã. E você ser um cristão, você não precisa forçar, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso mostra que você não é um cristão. Um cristão vive a palavra de Deus automaticamente, livremente. Não precisa ninguém falar, o pastor não precisava não era nem para estar pregando sobre coisas duras. O profeta disse que era para nós estar muito acima disso. Não era para ter nada no nosso meio que contrário à palavra de Deus, era para estar tudo em harmonia com a palavra de Deus. Porque nós reclamamos em uma igreja de Efésios, e a igreja de Efésios estava tudo em harmonia com a palavra. Estava tudo em ordem, cada um no seu posto de dever, fazendo exatamente aquilo que Deus colocou cada um para fazer. Livremente. Ali está, que eu posso operar. Aqui consegue a outro, aqui o posiciona, eu posso posicioná-lo. Adoção, posicionando, manifestação, o leva aqui fora e faz uma cerimônia, o visita com um anjo, lhe diz algo. Agora se ele tem dito a verdade, agora se ele tão somente está inventando algo, isso não vai funcionar, Porém quero ver as manifestações, quer dizer, a manifestação dos filhos de Deus, quando Deus se manifesta Ele mesmo, e Ele o envia, e então ele sai, o que ele diz é a verdade, e o que ele faz é a verdade, o que ele faz, ele manifesta Cristo. Como julga ele? Como julga ele? Pela maneira em que ele fica com a palavra, exatamente com a palavra, assim é como você conhece a todos os homens, é pela maneira em que ele permanece com a palavra. Nunca esqueça disso. Essa é a maneira que você julga todos os homens, pela maneira que ele permanece com a palavra, Se ele fica fora da palavra, o profeta diz aqui, se não fala de acordo com a palavra, não há vida nele. A Bíblia diz, deixe-o. Aqui nós não seguimos o homem, aqui nós seguimos a Deus. Falar, mas você sempre está falando do profeta, eu creio que o profeta era um homem onde Deus fez morada nesse dia, e trouxe essa mensagem para nós, e aqui nós cremos
na mensagem de um homem enviado de Deus. Nos dias de João, né, no capítulo 1, verso 6 do livro de João, a Bíblia diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Há um homem enviado de uma igreja, outro homem enviado de outra igreja, mas há um homem enviado de Deus nessa era, cujo nome é William Marion Branham, né? E esse nós cremos, e esse vai nos apresentar a Cristo pela graça de Deus. É uma pena que não dá para continuar aqui, porque aqui nós íamos caminhar muito, que essa mensagem de adoção é linda demais. Porém, quando se trata da reunião final da dispensação, estará esperando a manifestação dos filhos de Deus, que ele possa reunir tudo que tem sido colocado em Cristo. O que é Cristo? Quem é Cristo? Como? Quantos? Como entramos em Cristo? 1 Coríntios capítulo 12, por um só Espírito todos somos batizados em um corpo, o qual é o corpo de Cristo, e temos participação a todo dom e toda coisa boa que ele tem. Isso é correto. E toda a terra está gemendo, clamando, esperando, né, de quando Cristo e sua igreja se unam. A terra está clamando. O profeta diz aqui nessa mensagem: a igreja não sairá daqui enquanto ela não chegar a essa unidade, ser um com Cristo. Ela precisa cada dia se render a Cristo. Às vezes nós falamos: nós estamos cansados desse mundo, como eu falo muitas vezes, mas será que eu estou rendido a Cristo completamente? Né? Será que às vezes eu estou deixando as coisinhas de lado, as coisinhas nossas, que às vezes nós mesmos criamos na nossa mente, para que Cristo possa operar em nós? Então a igreja precisa chegar a ser adotada, né? E quando ela for adotada, aí cumprirá Efésios, quando a Bíblia diz, né, que é Cristo em todos. É Cristo em todos. Não é o pastor que é Cristo e outro não. Não, Senhor, é Cristo em todos. Cada filho de Deus, ele tem que receber o Espírito Santo. Porque Cristo, ele quer operar a vontade dele em cada um de nós. Ele quer adotar cada um de nós que somos filhos. Se nascemos no reino de Deus, somos filhos. Mas precisamos crescer. Precisamos receber o Espírito Santo. Precisamos chegar a ser adotado. Quando uma pessoa é adotada no reino de Deus, né, ela só clama por fazer a vontade do Pai. E a igreja tem que chegar a essa posição. Essa é a verdadeira unidade. As pessoas às vezes falam em unidade, às vezes não sabem, acham que unidade é unir um monte de gente. Isso não é unidade, pode ser até um companheirismo, em que une um monte de gente, às vezes de um monte de ideias diferentes, mas a unidade é ser um em Cristo Jesus. O profeta diz que quando a igreja chegou em uma somente, lá em Atos dos Apóstolos, quando a mente deles morreu, né? E eles chegaram a ter uma somente de Cristo no meio deles. Então desceu aquele batismo do Espírito Santo neles, né? E eles então todos, cada um, foram adotados no reino de Deus. E cada um produziram aquilo que foi chamado para produzir. Observe lá em Atos, cada um produzia, o apóstolo produzia aquilo, o evangelista, o pastor ali, cada um produzia aquilo que foi chamado para produzir. Cada um estava em posição no reino de Deus. E é para essa igreja, diz o profeta, que Deus está vindo, que Jesus está vindo. Quando cada um estiver em posição no reino de Deus. Então, meus irmãos, talvez eu não tenha, como diz o irmão Branham, não tenha habilidade para deixar as coisas tão claras, mas eu creio que é o que nos esclarece a mensagem do profeta. Né? Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus pela mensagem. Gostaria de cantar um hino aqui, um corinho, 115.
Pois o irmão Oswaldo encerra para nós, irmão Oswaldo. Vamos cantar o corinho 115, depois sim encerraremos, amém? Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. Mais uma vez. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até a minha alma, hoje embora, vem minha vida dobrar. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma, hoje embora, vem minha vida tocar. Vamos sussurrar, irmãos. Enche agora, enche agora a minha alma, enche até transbordar a minha alma, hoje embora, vem minha vida tomar. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus, né? Deus abençoe a todos. Uma boa semana para todos também, amém? Creio que é uma semana de ceia, né? E creio que o culto de jovens aí da família sábado. Creio que vamos ter também um ensaio. Eu creio que esse mês vai ser na sexta-feira, mas a gente vai dando mais detalhes e eu creio que todos estão convidados, amém? Deus abençoe. Querido Deus e Pai Celestial, poderoso conquistador, ó Pai querido, creio que Tu já conquistaste os nossos corações aqui, ó Senhor Deus. Ó Pai querido, que diz o hino aqui, ó Pai Santo, expõe em nós o Teu sinal, Pai Santo. Somos gratos a Ti por ter nos revelado essa palavra linda, ó Pai Santo. Ó Pai, que ela faça morada nos nossos corações, ó Pai, cada dia, ó Pai. Ó Pai, que Tu nos tornaste testemunhas Suas, Senhor Deus. E para onde a gente passar, ó Pai, que nós possamos refletir a Ti, ó Senhor glorioso, assim como a lua reflete o sol, ó Pai Santo. Seja conosco nessa caminhada, ó Pai, que nós possamos entrar na brecha por cada um aqui, ó Senhor glorioso. Ó Senhor glorioso, aqui, ó Pai, não temos palavra para agradecer a Ti, ó Pai. Nós estamos aqui igual aqueles discípulos de Emaús, ó Pai, para jardim nossos corações, ó Pai. Aqui fomos ensinados, ó Pai, como nos suportar na Sua presença, ó Pai Santo.
Ó, Pai, que nós não somos daqui, ó Pai Santo. Sei que nossa pátria é lá de cima, ó Senhor glorioso. Ó, Senhor glorioso, nós somos filhos de Ti, ó Pai Santo. Ó, Pai, eu peço a Ti agora para nós despedir em paz, ó Pai, para nossas casas, ó Pai Santo. Mas não vamos despedir de Ti, ó Senhor glorioso. Creio que Tu vai nos acompanhar, ó Pai, onde nós for, ó Pai Santo. Ó, Pai, mais uma vez te peço e agradeço por tudo, Pai, que foi realizado aqui nesse dia, ó Pai Santo. E continua abençoando, ó Pai. Aumenta nossa fé cada dia, ó Senhor glorioso. Porque necessitamos de Ti, ó Pai, 100% de Ti, ó Pai. Nada somos sem Ti, ó Senhor glorioso. Não podemos fazer nada sem Ti na nossa vida, ó Senhor glorioso. Te pedimos essas bênçãos mais uma vez e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.